Olá, queridos, graça e paz. Estamos aqui no nosso programa comemorativo dos 170 anos do congregacionalismo brasileiro. Estamos trabalhando a questão histórica dos congregacionais no Brasil e no mundo também. E, para isso, está conosco o pastor Idauro Campos. O pastor Idauro é o nosso assessor, né, de história da nossa denominação. E nós estamos nessa troca, né, nesse bate-papo, nesse podcast aqui, para falar hoje, especificamente, sobre a filosofia e a teoria social do congregacionalismo. Então, é além da questão histórica, mas a contribuição, né? A contribuição do que os congregacionais trouxeram para, além da história, para também a sociedade, né? Eu ouvi essa semana sobre a questão da cultura, né? A cultura é exatamente aquilo que nós contribuímos, aquilo que nós construímos. Então, a gente pode até dizer que existe uma cultura congregacional, né? Tudo bom, pastor Idauro? Tudo bom, pastor Zé Carlos? Boa tarde. Novamente juntos aí para a gente conversar sobre o congregacionalismo e as suas contribuições. E hoje, a contribuição social e política. Amém, né? E é um tema muito rico, irmãos, né? Porque a gente vai ver aí ao longo da nossa conversa que existem contextos, né? Se você perdeu, nós temos um primeiro podcast que foi feito falando sobre a história do congregacionalismo, desde a sua origem lá na Inglaterra, né? Nós trabalhamos esse tema aí, foi muito bom, né? Você pode ver aí nas redes sociais aí, buscar, né? E esse é o segundo, né? Dando continuidade, é exatamente falar sobre essa questão social, né? Essa questão da filosofia, né? Congregacional. E o que nós podemos já começar, pastor Idauro, a falar sobre esse contexto social? Bem, importante é a gente situar o congregacionalismo dentro de uma história maior. Quando pensamos em igreja congregacional, em congregacionalismo, é muito natural pensarmos na perspectiva religiosa, na perspectiva evangelística. Só que congregacionalismo não é só o nome de uma igreja. Aponta também para um regime, aponta também para um modelo de governo e aponta para uma filosofia. E essa filosofia tem a ver com a Europa do século XVI, que estava passando por profundas transformações, verdadeiras revoluções sociais, políticas e econômicas. E o congregacionalismo, ele é, na verdade, uma forma de organização institucional que acontece dentro da Inglaterra naquele período do século XVI, que foi um período de grandes transformações. Tivemos a reforma, né, principalmente. Exatamente. A gente começa pensando na perspectiva religiosa. A gente começa com a reforma de Lutero na Alemanha, 1517. A partir da década de 20, a gente começa com a reforma em Zurique, com o Zwinglio, na Suíça. E no início da década de 30, essa reforma vai chegar na Inglaterra. E quando a gente pensa, portanto, no congregacionalismo, a gente tem que levar em conta que a sociedade ela era uma sociedade que reconhecia uma autoridade verticalizada em todas as suas instituições, fosse na monarquia, fosse na igreja. Era um modelo concebido. Era muito difícil pensar numa estrutura de poder, fosse numa universidade, fosse numa associação qualquer que pudesse ser organizada, que não tivesse a verticalidade como a sua expressão de autoridade e poder. Porque era a forma como a sociedade enxergava e era como os jogos de poder se estabeleciam. Inclusive com o aval da igreja, né? Exatamente. Os reis eram, né? Exatamente. Eram coroados com o aval da igreja. Os né? reis eram coroados, inclusive quando morria um imperador, e na cerimônia de entronização, quando o novo imperador ia sentar no trono, ou o novo rei, era o Papa, né, que era convocado, né, na verdade convidado para poder coroar o novo rei. E tem uma teologia aí. A teologia é de que o Papa, a igreja está acima dos monarcas. O Papa é maior do que os reis, maior do que os impérios. A igreja é representante de Deus na terra. Então, nada mais justo na concepção
deles de que o Papa é que presidisse aquela cerimônia. E aí vem a Reforma Protestante, e dentro da Reforma Protestante você tem as organizações eclesiásticas. As igrejas que vão surgir na Reforma, elas precisarão ter um modelo de governo, vão ter uma forma de gestão administrativa. O primeiro modelo que entra em vigor é o modelo episcopal, pensando aqui na Inglaterra, que é o modelo até então conhecido pelos ingleses na Igreja Católica. Então, eles vão repetir esse modelo verticalizado dentro da Igreja Anglicana. Na Igreja Anglicana. Agora, na Igreja Anglicana não tinha a figura do papal, né? Não tinha. Tinha um bispo de Cantuária, mas não era... O arcebispo de Cantuária, que era o chefe de toda a ala religiosa da igreja. Espiritual, né? Espiritual. E a parte administrativa, política, era o rei. Né? E quando as primeiras igrejas congregacionais vão ser organizadas, esse modelo é rejeitado. Esse governo verticalizado é rejeitado e se concebe uma forma, podemos chamar de popular, de administração. De alguma maneira, a membresia seria chamada a participar do processo decisório. E isso foi algo extremamente inovador, porque você olha para a sociedade inglesa do século XVI, você não tem esses referenciais que a gente poderia chamar de uma democracia, ainda que embrionária, mas uma forma de democracia eclesiástica. Então, isso é extremamente moderno e vanguardista para aqueles padrões que não conheciam essa forma de governo. Então, nós temos um contexto, né? Isso. Estamos aí nesse contexto aí da origem lá no século XVI. Exato. Né, conforme você falou aí, que traz essa influência Isso. do que está acontecendo na reforma, né, através da reforma, através até mesmo você colocou no podcast anterior, do início da Idade Moderna. Já estamos na Idade Moderna. Né? Embora a chave mental seja medieval, mas os tempos já são tempos modernos. Isso. E tem uma questão muito importante, porque a história religiosa ela não acontece à parte da história social e política. A Europa passa por transformações. Você tem ali a afirmação da identidade nacional, o que a gente chamaria de nacionalismo. O nacionalismo, inclusive, que vai contribuir para a própria reforma. Uhum. Porque quando os reformadores, por exemplo, eles querem um culto no idioma nacional, não querem mais o culto celebrado em latim, porque a missa era em latim, tanto fazia. Se você era inglês, espanhol, italiano, a missa era sempre celebrada em latim. Quando a reforma acontece, um dos aspectos mais interessantes é que a liturgia do culto tem que ser no idioma daquela nação. Uhum. E, a reboque, a própria escritura sagrada vai ser traduzida para o idioma nacional. Uhum. Então é quando surgem os primeiros fomentos da tradução da Bíblia para o inglês, da Bíblia para o alemão, que, aliás, é com Lutero que acontece a tradução da Bíblia para o alemão. Então, os reformadores vão pensar muito nessa questão de entregar uma Bíblia no idioma nacional para a membresia da igreja. O que está por trás dessa decisão? Era todo um ambiente onde a identidade nacional estava sendo afirmada. Nós estamos no início, Zé Carlos, da formação dos estados modernos como nós conhecemos hoje, onde um dos traços dessa formação era da identidade. Então, a reforma vai se beneficiar disso. Então, o congregacionalismo ele surge nesse ambiente de revoluções políticas e revoluções sociais. Uma das questões também que acompanha esse momento é que você vai ter, na religião, a primeira forma de liberdade que o mundo ocidental experimentou. Porque, veja bem, você na início da Idade Moderna, final da Idade Média, você é um indivíduo sem muitas liberdades individuais, você não tem. Se você nasceu em determinado país, você é obrigado a obedecer o seu rei. Você não pode contestar o rei. Aí de você se contestar. Aí de você, se você organizar um piquete, mobilizar, criar um sindicato e mobilizar os sindicalizados para você protestar contra o teu rei, contra o imperador, contra o príncipe. Era um problema, não existia isso. Uma outra questão é que você não tem liberdade econômica. Você nasce numa certa faixa social e você vai ficar confinado a ela. Você tem praticamente 3 segmentos sociais predominantes. Você tem o clero, você tem a nobreza
e o restante é o povão. É o povão, é a plebe. E não havia muito deslocamento. No máximo, quando ocorria, era quando alguém da plebe entrava para o clero. Mas, geralmente, o clero só dava espaço para quem vinha da nobreza. Tanto que alguns padres, alguns bispos, eles eram duques, eram príncipes, filhos dos reis. Os melhores cargos da igreja eram dedicados a quem vinha da nobreza. Então, a plebe não chegava nos postos principais, salvo por uma competência extraordinária, alguém fora da curva. Então, você nasceu na plebe, vai morrer na plebe, você é do clero, fica no clero, e você nasceu na monarquia, você é da monarquia até o final, sangue real. E é bom que se diga que esses cargos que eram ocupados pelos clérigos tem a ver com o chamado, vocação. Não tinha. Eram políticos, né? Era político, era interesse, inclusive praticava-se o que era chamado de simonia, que era a compra dos cargos eclesiásticos, né? Morria um bispo, aquele episcopado local era oferecido para a família mais abastada e comprava-se aquele cargo. Então, isso era chamado de simonia. Os reformadores vão combater e vão valorizar muito a teologia das vocações, né? O chamado pastoral e o chamado para as demais funções de mestre, de evangelista, de acordo com os dons. Então, não tinha, naquele momento, liberdade, o que a gente chamaria hoje de mobilidade social. A sociedade daquela época, ela era estratificada, ela era sólida, não tinha mobilidade. Então não tem liberdade social, não tem liberdade econômica, você não tem liberdade para empreender, né? Essa era uma limitação. E nem para discordar. E nem para discordar. E também você não tinha liberdade religiosa. Novamente o exemplo, nascesse na Polônia, nascesse na Itália, que chamaríamos de Itália hoje, nascesse na Alemanha, você era católico e ponto final. O padre te batizava na infância, ele te crismava, ele te casava, você se confessava com ele, e quando você morria, lá estava o padre para praticar a extrema-unção. Então a igreja te pegava na infância, acompanhava todo o teu crescimento, e na hora da sua morte o padre estava lá, de alguma maneira, para poder estar contigo nesse momento. Então a igreja te acompanhava durante todo o trânsito da tua vida. Quando vem a reforma, uma primeira forma de liberdade, antes da liberdade política, antes da liberdade econômica, antes das liberdades individuais, vai ser oferecida ao homem europeu, que é a liberdade religiosa. Com a reforma, eu posso ser cristão, mas eu não preciso necessariamente ser católico. Eu posso ser, a partir do século XVI, a partir de Lutero, eu posso ser cristão, mas eu posso ser protestante e não católico. Mais à frente, quando as tradições protestantes vão surgir, o anabatismo, o congregacionalismo, os anglicanos, os calvinistas, quando essas famílias todas vão surgir, eu já posso agora fazer uma segunda opção. Eu posso ser protestante luterano, eu posso ser protestante e anglicano, eu posso ser protestante e congregacional. Então, é no campo da religião que as primeiras liberdades individuais serão experimentadas na Europa. E só depois dessa primeira forma de liberdade, que é a religiosa, é que a liberdade política, a liberdade econômica, a liberdade social, a liberdade de expressão serão experimentadas. Então, quem inaugura essa série de liberdades individuais é justamente o protestantismo. E o congregacionalismo vai oferecer um degrau, porque ele vai olhar para o protestantismo e vai dizer assim, sou protestante. E por que sou protestante? Porque eu creio em Cristo e fui justificado pela fé. É isso que define um protestante. Ele crê na doutrina da justificação pela fé. Não há mediador entre ele e Deus que não seja unicamente, exclusivamente, o Senhor Jesus Cristo. Porém, além de ser protestante, eu tenho vez, eu tenho voz, eu tenho voto, eu posso participar. Então, o congregacionalismo olha para o protestantismo e diz, enquanto eu não parto desse mundo, enquanto eu estou aqui, eu posso colaborar com a sociedade e posso colaborar com a minha igreja. Eu não sou um mero paciente dentro dessa igreja. Eu não sou um mero observador das dinâmicas eclesiásticas. Eu sou uma
ator dessas dinâmicas. Eu participo desse movimento, desse processo. Isso o congregacionalismo fez de forma brilhante, né? Logo ali no início do movimento protestante na Inglaterra. Isso aí foi explosivo para a sociedade inglesa. Então, a gente poderia dizer, né, pensando nessa teoria congregacional, que surge no meio congregacional exatamente o primeiro pensamento da democracia, né? Eu tenho uma palavra, tem até uma brincadeira, né? Que o pessoal fala assim, não gosto da democracia porque é a teocracia do demo, né? É o poder do demo. É o poder do demo. Então, tomar cuidado, né? Exato. Mas, na verdade, não é, não né? É. O sentido. E você bem falou no podcast anterior sobre a origem que está lá com os gregos, né? Ainda que não plena. Não plena. Né? Mas início, né? E aí a gente pensa o seguinte, então, dentro dessa teoria, né, congregacional, da filosofia, que a gente pensa, aonde entra essa democracia? Uhum. Ela é plena, ela é total, ela é parcial, ela é apenas uma ideia? Uhum. Como que acontece Interessante. Isso? Antes da gente pensar na própria democracia, que é um corolário do congregacionalismo, né, um postulado do congregacionalismo, antes dela vem o que a gente pode chamar de teoria social. E qual é a teoria social? É a teoria social do homem livre. Né? O congregacional, antes de tudo, antes dele ser um democrata, participar com os iguais sobre uma decisão, primeiramente ele é um homem livre, ele é um homem que pensa, ele é um homem que age, ele é um homem que ele observa o que está acontecendo e ele processa essa informação e ele quer participar dessa transformação do que está acontecendo. Isso foi muito inovador, porque a Idade Média e início da Idade Moderna, a sociedade ela é coletivista. Você não tem a consciência da individualidade. O próprio racionalismo, o iluminismo que vai surgir depois, né? O renascimento que é anterior à reforma, são movimentos sociais e culturais que vão contribuir para ficar claro que você é um ser distinto no universo e que você pode ter a sua opinião valorizada. Então, o congregacional, ele é produto, isso é muito importante de entender, ele é resultado de todas essas dinâmicas que estão acontecendo e dessa conversação que está acontecendo. Só que ela vai afluir para dentro de uma instituição que era embrionária, que era a igreja. Né? Então, o indivíduo que está dentro de uma igreja congregacional, ele está interagindo com esse mundo que está em transformação. Ele tem as instituições que são consideradas mediadoras, a igreja media a relação do homem com Deus. Ele questiona essa mediação. Ele nasce numa monarquia, tem lá o rei, que é o representante político da nação, o que o rei falou está falado e você tem que obedecer. Ele questiona essa relação. Né? Ele tem a família, que é uma outra estrutura de autoridade. Então, ele é um indivíduo que ele não tem muita opção. Todas as estruturas que ele conhece são estruturas coletivas de autoridade. O congregacionalismo vai oferecer uma das primeiras oportunidades de você dizer assim, calma aí, eu estou numa instituição, igreja, mas ela não precisa decidir por mim. Eu não preciso que as autoridades desta igreja digam o que é melhor para mim. Eu posso participar disso. Há até o lugar em que essa autoridade pode me orientar, porque são os meus pastores. Eles têm o direito, até bíblico, de fazê-lo. Mas eu posso participar dessa construção de uma igreja melhor. Então, o que está por trás dessa postura é uma teoria. Qual teoria? A teoria do homem livre, do homem que exerce, tem direito de exercer a sua liberdade. No século XXI, nas igrejas do Brasil, de Estado laico, isso sai pelos nossos poros. A gente nem pensa nisso. A gente se desloca, a gente emite uma opinião, participa de uma roda de debate, participa de uma assembleia de membros, de uma assembleia geral, e a gente nem está percebendo todos esses elementos que estão por trás. Mas ali, isso era muito novo. Você poder reunir 10 irmãos numa igreja congregacional em Londres, com o seu pastor, e dizer o seguinte, o melhor para esta paróquia é este caminho aqui,
algo que você faz todos os domingos com a sua igreja, com seus oficiais, e às vezes nem se valoriza muito essa reunião, tem gente que até falta, não gosta nem de ir, ali era extremamente, poxa, o pastor quer saber a nossa opinião. Né? Por quê? Porque eu sou livre e eu tenho contribuições a dar. Então, antes de entrar na democracia, é importante entender isso. Tem uma teoria ali, a teoria do homem livre, que está em plena eclosão. A sociedade está descobrindo esse individualismo, esse protagonismo que o indivíduo tem na construção de uma sociedade melhor, nas transformações sociais e até mesmo na dinâmica eclesiástica. Bem, pegando vários indivíduos que pensam e agem dessa maneira, você vai colocá-los dentro de uma igreja, né, chamada de congregacional, e aí você vai ter os desdobramentos dessa dinâmica, dessa compreensão. O que a gente pode chamar dos corolários desse congregacionalismo, né, dos postulados, da forma prática de ser congregacional. A primeira delas é o que você perguntou, que é a questão da democracia. Né? O que é a democracia no congregacionalismo? É o direito que todos os membros de uma igreja têm, independente da sua faixa etária, independente da sua origem social, independente do seu poder aquisitivo, independente do grau de cultura e até mesmo dos seus títulos acadêmicos, ele tem o mesmo direito de emitir uma opinião e participar do processo decisório daquela paróquia. Né? Então, a democracia congregacional é aquela compreensão de que todos são iguais, homens, mulheres, de todas as matizes, né? De todas as origens, sem distinção de raça, sem distinção qualquer tipo de distinção, todos ali podem participar. Né? E essa democracia ela vai influenciar profundamente, inclusive, a política inglesa. Mais à frente a gente vai ver isso. Então, você vai ter, dentro das igrejas congregacionais, essa operação administrativa em que todo mundo é chamado. Numa época, o pastor Zé Carlos, que mulheres precisavam ficar caladas, né? Em que crianças não tinha estatuto da criança e do adolescente. Criança não era nada. Você olha para a Inglaterra do século XVIII, Revolução Industrial, as crianças eram exploradas. Né? Dentro das igrejas, não. Elas eram valorizadas. Né? Tanto que a própria escola dominical, que surge com Robert Raikes lá no século XVIII, surge no ambiente de uma igreja, né? Em Gloucester. Então, a igreja vai estar preocupada em dar voz a todos os membros e não deixar apenas um grupo ordenado, liderando e conduzindo a comunidade de fé. Você vê que isso é tão... o contexto social é tão forte, né? Que se a gente pensar, a mulher em si, ela só vai conquistar seus direitos de voto, de representação, 1800 e alguma coisa em algumas comunidades, em alguns lugares. Em outros, a partir de 1900 e alguma coisa. Brasil a partir de 1930. Então, né, com relação à questão de voto, de exercer, né, e isso na igreja congregacional, e é bom que se diga, né, na igreja congregacional, ela já tinha isso, ela já vem exercendo desde, né, da sua origem. Exatamente. Né? Então, era um poder amplamente desenvolvido dentro dessas comunidades congregacionais. Exatamente. Era uma questão de afirmação do direito, né, das mulheres, inclusive, dos mais jovens, e talvez sem muita consciência, sem muito discurso afirmativo sobre isso. Nós estamos aqui estabelecendo um novo paradigma social. Não tinham nem essa consciência. Para eles era fruto, somos crentes, somos iguais, podemos sentar e discutir e participar dessa decisão. Depois, mais à frente, olhando para trás, é que percebeu que inovação era aquela, social e política. Talvez na hora... Transformação. Talvez na hora... Você fala uma questão interessante do direito da mulher. A primeira reunião que se sabe no Brasil, primeira reunião só de mulheres promovidas dentro de uma instituição, foi justamente um chá promovido pela dona Sarah Calley, no ano de 1862, quando ela convida as mulheres da Igreja Fluminense a promover um chá. Elas se encontram. Foi a primeira reunião em que elas compareceram sem a presença masculina. Não há registros de qualquer outra reunião de mulheres em território brasileiro antes desta.
Essa reunião, inclusive, é que dará a origem, inclusive, à União Auxiliadora Feminina. Então, você vê o seguinte, como que a democracia congregacional, ela beneficiou esses posicionamentos, sem que elas soubessem que estavam fazendo isso, né? Então, essa democracia congregacional é um dos grandes legados, né? É o direito de você poder participar do processo decisório. Então, a igreja, ela tem, né, ela recebe esse postulado, né? Aí a igreja congregacional recebe esse postulado da democracia. Isso. Né? E também de uma autonomia. Isso. Né? Que é o que seria chamado independente, né? No início tem essa certa autonomia, né? Ou até onde vai essa autonomia da igreja local. Isso. Como que a igreja congregacional, desde a sua origem, enxergava essa autonomia? Esse é outro aspecto bem interessante, porque você pode ter democracia, ou seja, todos são chamados para participar da decisão, do processo decisório. Mas, necessariamente, essa comunidade, essa paróquia, ela não vai legislar, ela não vai criar as suas leis. Chama todos para decidir, mas não cria as suas leis. Ou seja, seria uma comunidade democrata, mas não autônoma. No congregacionalismo, a autonomia ela é tão importante quanto a democracia, porque na autonomia eu tenho a capacidade de legislar. Eu posso, inclusive, produzir as minhas próprias leis. E é isso que o congregacionalismo adventa, né? Ele advoga isso. Ou seja, eu tenho aqui um grupo, todos nós vamos participar e, inclusive, iremos legislar. As leis podem ser elaboradas, o que a gente chama hoje modernamente de estatuto, o que a gente chama de regimento interno. Claro que hoje, com a organização denominacional, qualquer estatuto de uma igreja local precisa estar adequado em consonância com o estatuto e o regimento interno da denominação. Mas imaginemos que não houvesse denominação. Qualquer igreja congregacional pode elaborar, com o grupo de irmãos que está organizando aquela igreja, as suas leis. O que pode e não pode ser promovido na igreja local, a periodicidade das eleições das uniões e dos departamentos, a periodicidade da eleição pastoral, tanto a eleição quanto o plebiscito pastoral, enfim, todo o regramento, todo o conjunto de regras de uma igreja congregacional não vem de fora. Uma igreja local até pode colaborar com uma outra, mas essa outra não precisa seguir esse estatuto de uma primeira igreja. Nesse momento, enquanto a gente conversa aqui, enquanto a gente conversa em qualquer lugar do Brasil, há uma reunião de congregacionais que estão debruçados sobre uma mesa, estão elaborando o seu estatuto, bem, como que nós iremos funcionar? Aqui o pastor será eleito a cada 5 anos, ele terá X de remuneração, a prática da arrecadação é dízimos e ofertas, de alçada e ofertas específicas, a escola dominical vai funcionar de tal maneira, a igreja está dividida em tantos departamentos. Esse direito de dizer aqui nós funcionamos dessa forma foi um avanço extraordinário na época em que o congregacionalismo surgiu, porque as igrejas não eram organizadas dessa maneira. Como não havia democracia, não havia liberdade eclesiástica, quando a igreja anglicana dizia assim, o rei, eu quero uma paróquia anglicana lá naquela aldeia, lá no canto do país, na divisa. Essa nova igreja que surgia, ela era formatada de acordo com a igreja anglicana e com a concepção de governo episcopal anglicano e com todas as normas emprestadas, já ia formatada. Liberdade zero para quem fosse congregar ali. Ah, mas eu não gosto desse modelo, eu não gosto dessa estrutura, eu não gosto da administração local. Paciência, você vai ter que aceitar e você não tem nem que reclamar. Ou você aceita ou aceita. Não tem nem como não aceitar, porque não tem nem outro tipo de igreja para você optar. Só tem anglicana. No congregacionalismo, estamos juntos, todos serão ouvidos, democracia. Democracia para quê? Inclusive para legislar. Inclusive para elaborar
o nosso regramento, o nosso ordenamento, vamos chamar de ordenamento jurídico, ordenamento eclesiástico, organizacional. Você tem gente do povo, gente simples, gente que não era do parlamento, gente que não era letrada. Zé Carlos, nós estamos falando de agricultores, pescadores, pequenos comerciantes. Nós estamos falando de artesãos. A gente está falando de jovens, né, que estão se posicionando dessa maneira. Isso foi extremamente inovador. Então, a autonomia, tão importante e um postulado tão valoroso quanto o próprio postulado da democracia. Então, estamos aqui firmando os fundamentos. Isso. Né? Revendo aqui os fundamentos do que é ser uma igreja congregacional. Então, estamos pautados na democracia. Isso. Né? Pensando aí a questão da liberdade individual, né? E também na autonomia. Isso. Ou seja, essa igreja ela não está subordinada, ela não está, né, sob... Ela né? legisla. Ela legisla. A autonomia, sobretudo, aponta para a nossa capacidade legislativa. Então, quer dizer, a democracia todos decidem. E a autonomia, todos legislam. Todos podem... E é verdade, né? Em qualquer assembleia, você pode ter... Se você batizou um adolescente da sua igreja de 15 anos e você vai reformar o seu estatuto, por causa do Código Civil, o voto dele não pode contar, porque o Código se estabelece que é acima de 16 anos. Mas ele pode participar da assembleia, ele pode ver. E ele pode até sugerir para um adulto. E esse adulto vai elaborar a proposta. Ou seja, a ideia desse adolescente foi valorizada, ele participou. Por uma questão de convenção da nossa lei maior, ele não pode. Mas quando ele fizer 17 anos, ele já pode. Porque com 17 já pode participar. Então, você não é um governo dos anciãos, é um governo de todos, inclusive onde todos podem legislar. Isso. E aí traz um outro fundamento, né, que a gente pensa, né, dentro da igreja congregacional, que é a própria questão da autoridade da igreja local. Né? Então, a gente até entende, por exemplo, nós vivemos isso, nós somos uma união de igrejas, né? Até entendemos isso, mas a igreja local, ela tem a sua autonomia local, né? Ela tem o seu campo de esfera de atuação, ainda que ela se submeta. Né? Eu quero participar de uma união, eu vou me submeter a essas regras, mas essa autoridade, né, local, ela é respeitada, não é isso? Na igreja convencional. Exatamente. E quando você fala desse terceiro postulado da autoridade, o que principalmente está vinculado aí é que, vamos pensar, por exemplo, naqueles que são ordenados no contexto de uma igreja local. Você promove, por exemplo, eleições para presbítero, diácono. Você promove eleições para presidentes das uniões. E você, como presidente da igreja, você indica os secretários, os líderes de departamento. A assembleia se reúne, ela aprova, ela chancela esses indicados, ela homologa esses indicados. E no caso dos ordenados, né, dos diáconos, presbíteros e pastores, esses ordenados levantados pela igreja local, essa ordenação tem valor nacional, na verdade, valor universal. Em qualquer lugar do mundo, um pastor levantado e ordenado numa igreja congregacional, ele poderá exercer plenamente esse ministério em qualquer lugar do mundo, porque esta igreja local que o ordenou tem autoridade para tal. E tem uma outra questão. Essa autoridade, ela é apenas local. Eu sou pastor. Sendo pastor, se eu for na sua igreja, eu serei reconhecido como tal, porque eu fui ordenado. Entretanto, eu não posso exercer nenhum tipo de poder na tua igreja. Não é o pastor da igreja. Não sou, porque a autoridade da igreja é absoluta, inclusive sobre mim. Numa igreja católica apostólica, o bispo, quando vai, ele manda naquela paróquia. O bispo está aqui no norte, ele é mandado pelo Papa lá para o sul, e ele vai mandar. Se tiver que dar bronca nos padres, ele dá. Se ele tiver, a partir de hoje não é mais o padre José Carlos, a partir de agora é o padre Dauro. A paróquia não pode fazer nada, porque a ordem veio de cima. Há uma autoridade maior do que os paroquianos. Na igreja congregacional, jamais.
A igreja de Niterói reconhece o pastor da primeira de Niterói e vice-versa. Mas você não exerce nenhuma autoridade na minha igreja, onde eu pastoreio, e nem eu na sua. Por quê? Porque a igreja congregacional, a autoridade dela é local. E as decisões que ela toma no seu interior são absolutas. E ela não se presta obediência, nem se curva a autoridade externa alguma. Isso vem lá dos documentos, das elaborações e da respiração teórica dos primeiros congregacionais. Certo. E aí como que fica, Idauri? É interessante isso, né? Até para que os nossos possam entender. E como que fica essa relação da igreja local? Vamos trazer para o nosso contexto, isso, né? Mais moderno, né? Nosso contexto denominacional. Sim. Como que acontece essa relação? Né? Vamos botar aí com a IECB, né? Com a União de Igrejas, por exemplo. Ou seja, essa igreja ela é autônoma, ela é democrática, ela tem a sua autoridade da igreja local. E como que é essa relação denominacional? Ela pode fazer qualquer coisa, porque ela é autônoma, então ela faz o que ela quiser, enfim, como que é essa relação com a denominação? Junto com o postulado, pastor Zé Carlos, da democracia, da autonomia, da autoridade, vem aquilo que é um princípio, não é mais um postulado, mas é um princípio norteador do congregacionalismo desde que ele surgiu, que é o princípio da cooperação. Somos democráticos, somos autônomos e temos autoridade, cada igreja local, mas nós somos parceiros. E nessa parceria existe a mutualidade, a cooperação. Nesse princípio norteador da cooperação, as igrejas congregacionais elas podem se juntar em associações, tanto em nível regional como em nível nacional. Em nível nacional é a nossa denominação. E uma vez que essas igrejas se organizam em torno de uma denominação, elas próprias produzem determinadas leis que vão orientar essa relação. Tem decisões que a denominação vai tomar que não pode realmente afetar a igreja local, porque agrediria a sua autonomia, a sua democracia. Entretanto, no princípio participativo, existe a correspondência local a uma decisão que é tomada. Como é que você estabelece em termos práticos isso? Justamente na elaboração dos estatutos denominacionais, e há no Brasil 6 grupos congregacionais. Tanto os caleianos, como também a Igreja Congregacional lá do Sul, que veio da Argentina e dos Estados Unidos. Todas essas igrejas têm nos seus documentos formas de manter a autonomia e, ao mesmo tempo, a participação. De forma que o fato de eu ser autônomo, democrático e ter autoridade não significa que eu tenho que ser isolado, que eu não vou atuar em cooperação e, uma vez participando, irei me rebelar contra a denominação, porque nos documentos os compromissos já estão devidamente formatados. Então é possível ser congregacional e estar associado, e uma coisa não fere a outra. Então, como é que vai conduzir isso? É o princípio da cooperação. Aliás, um dos grandes teóricos congregacionais que elaborou e explicou isso muito bem foi o Manuel da Silveira Porto Filho. Naquele livro dele, O Congregacionalismo Brasileiro, né, que é uma obra extraordinária, livro-texto dos seminários, ele dedica exatamente algumas páginas a essa ambivalência, né, essa dinâmica. Autônomo, democrático e com autoridade, e, ao mesmo tempo, participando de uma associação de igrejas e colaborando, e é totalmente possível. Uma das grandes demonstrações dessa possibilidade é a própria Igreja Batista. A Convenção Batista Brasileira tem o quê? Igrejas autônomas, soberanas, democráticas, mas uma grande denominação, né? Fortíssima. Quando comparada com a congregacional, ela tem uma estrutura maior do que a nossa. Eles são o exemplo de que o experimento democrático associativo é um bom caminho para a igreja local e também para a própria denominação. Certo. Então, existem as regras aí, Exato. Os estatutos que vão delimitar. Exato. Né? Até para que não fere, né? Não possa um ferir o outro, né? Haja um respeito mútuo, mas também haja essa cooperação. Exato. Podemos exemplificar aqui. Vamos pegar um exemplo de uma decisão denominacional que
torna-se necessário a igreja cumprir, sem que, ao mesmo tempo, a sua soberania seja agredida. Imaginemos que uma igreja, um grupo de irmãos acabou de registrar o seu estatuto num cartório. Eis que surgiu ali a Igreja Congregacional do Centro do Rio de Janeiro, né? E essa igreja congregacional quer se filiar ao ISCB. Ela está com seu estatuto já aprovado. Os responsáveis pela ISCB tomarão cuidado de verificar se trata-se realmente de uma igreja congregacional. Alguns expedientes têm que estar presentes, né? Por exemplo, a assembleia de membros. Sem assembleia não é congregacional. Pode ser até uma assembleia semestral, não tem problema. A periodicidade é com cada um. Tem igreja que faz mensalmente, tem igreja que faz trimestralmente, tem igreja que faz semestralmente. Eu conheço uma que faz até anualmente, né? Ok, cada igreja estabelece, desde que tenha, tem que ter. E verificado os expedientes e encontrado esses expedientes na igreja, a UESCB vai abrir as portas para que essa igreja venha. Quando essa igreja vir, ela vai ter que assumir alguns compromissos conosco. Por exemplo, só pode pastorear aquela igreja local ministros do quadro da UISCB. Mas calma aí, mas somos uma igreja local? Sim, é uma igreja local. Podemos, inclusive, levantar obreiros e ordená-los? Pode, desde que formados num seminário, passando por todo um processo. A igreja que quiser se filiar, ela vai ter que aceitar estas condições, né? Subscrever. Uma vez entrando, deverá essa igreja pegar todos os meses 10% de sua receita e encaminhar para viabilizar o trabalho congregacional. É o que a gente chama de uma contribuição associativa. Uma contribuição associativa. Tem até um nome que a gente chama de dízimo dos dízimos, né? É uma forma de você viabilizar os trabalhos denominacionais. A máquina administrativa congregacional, ela precisa ser mantida e alimentada, né? Tem custos isso. E cada igreja participa desses custos enviando esse recurso. Mas calma aí, mas aqui nós somos uma igreja congregacional, nós aqui decidiremos se iremos mandar ou não. Não. Uma vez que aceitou entrar, subscreveu, né? E essa subscrita, ela não é uma forçação de barra, ela está sendo proposta. A igreja vai aceitar ou não. Se a igreja não fosse congregacional, ela seria obrigada a mandar. Na congregacional, você não quer participar, ok, mas você não vai participar também da denominação. E vai continuar sendo uma igreja congregacional, com o nome de congregacional, só não vai ser associativa esse grupo. Então, é uma forma da gente exemplificar como é que funciona essa liberdade local com compromissos denominacionais. E é interessante a gente falar isso, né, até para os nossos irmãos ouvintes, porque às vezes a gente acha, né, que essa autonomia, quando a gente faz parte de uma denominação, é uma autonomia para, né, desobedecer para desobedecer, para fazer qualquer coisa. Não. E, na verdade, não é. Não é. Né? A gente pode pensar até nas leis, né, nacionais, vamos botar assim. Nós temos autonomia para ir e vir, temos. Né? Mas eu não tenho o direito de chegar lá, entrar na casa de outra pessoa. Exatamente. Né? Já vou estar quebrando outras leis. Outras leis. Né? Então, que a gente entenda, se a gente tem uma autonomia como igreja local, democracia, autonomia, autoridade, mas quando a gente quer participar, né, de uma denominação, ninguém é obrigado. Exato. Né? Mais uma vez, escolhendo, você também tem outras regras que você precisa seguir ali. Exato. Né? Como em qualquer regime civilizado, né? No próprio casamento você tem acordos, relação de pais e filhos, você tem acordos, que hora que chega, que hora que sai. As suas filhas têm bastante liberdade com você, a minha filha tem bastante liberdade, mas elas não podem chegar em casa 1h da manhã, meia-noite, 11h, quando bem entender. Tem regra, tem hora de chegar, hora de sair, né? Tem o cumprimento de certos compromissos. Ora, se nas relações mais íntimas você tem compromissos de ambas as partes que precisam ser honradas, imagine entre duas instituições, igreja e denominação, né? E uma não força a outra, é um casamento. E uma vez casando, ambos vão tentar respeitar. Pegando, por exemplo, um limite, né? O reverendo Rovanildo é o nosso atual presidente. O Rovanildo pode gostar muito de um obreiro aqui do Rio de Janeiro, mas ele não tem nenhum poder de dizer assim, obreiro, sai do Rio e vem para cá que tem uma igreja aqui no Nordeste para você. Ele pode ter esse desejo, ele pode até sugerir o nome para aquela igreja escolher, mas ele não tem nenhum poder de promover essa interferência. É um limite. E se tentar,
toma até um pito da igreja. Pastor, calma aí, o senhor manda lá na junta geral. Aqui na igreja local é com a gente aqui. Agradecemos a sua ajuda, mas a gente dispensa nesse momento. E você sabe, Dauro, que isso às vezes é até uma dificuldade, né? Porque às vezes, como denominação, nós somos liderança, nós somos cobrados. Isso. De algum membro da igreja. Não, a União tem que intervir. Tem que intervir. Né? A associação tem que intervir, tem que fazer. E a gente fala, irmão, não podemos intervir. Só se convidados. É um princípio congregacional, a gente pode intervir. A denominação não faz nada. Não faz nada, tem que mudar essa situação. Não podemos. Agora, se a igreja reunida tomar uma decisão, aí é diferente. Né? Mas a gente fica, às vezes, até de mãos atadas, né? Às vezes, querendo ajudar, muitas vezes, mas não pode. Exato. Né? Mas não pode. Mas também está ligado dentro desse fundamento da igreja, né? Quando a gente pensa essa filosofia congregacional, e talvez isso remonte lá, lá atrás, na Reforma, a questão do sacerdócio universal, né? Do cristão, né? Ou seja, cada um tem o seu papel, cada um tem a sua função. Né? Não é só o clero. Não é só o clero. Né? E entenda-se o clero aí, o pastor, né? O sacerdote. Né? Não, todos têm a sua função. Né? A palavra de Deus diz isso. E isso está muito impregnado no conceito congregacional. Muita coisa. Um dos postulados mais importantes da Reforma foi a doutrina do sacerdócio universal dos crentes ou doutrina do sacerdócio universal dos santos, né? Que foi elaborado primeiramente por Lutero e depois os demais reformadores desenvolveram, aprofundaram, que é a ideia de que todo remido ele é um atuante no reino de Deus, diferentemente da compreensão clássica católica, em que o clero é que atua e você é alvo da mediação do clero. Então o clero celebra a missa, você acompanha a missa. O clero ora e você acompanha a oração. Ele ordena e você obedece. Ele manda você fazer as penitências e você faz as penitências. Já no protestantismo... Inclusive até se colocando como mediador, né? Você confessa para mim... Exatamente. e eu levo a Deus e... Exatamente. Né? Eu te dou a receita, reza tantos padres, tantos Pai Nosso, tantas Ave Marias e você vai estar absolvido. Ou seja, o padre tem até a senha do perdão, né? Já no protestantismo, não. Todos nós somos chamados para servir. E todos nós temos dons e talentos que Deus entrega para que a gente possa servir a sua igreja. Tanto pastores, quanto os oficiais eclesiásticos, como qualquer irmão. O irmão se converteu ontem, vai passar por um processo de amadurecimento, vai ser discipulado, vai ser batizado, e quando tiver maduro, ele vai ser apto a servir na igreja com qualidade. E no princípio congregacional, todos são chamados para legislar, todos são chamados para opinar, todos são chamados para votar, né? O voto dele é útil, a voz dele é ouvida e ele pode se colocar à disposição para poder servir. E isso vale para todos. Então, o congregacionalismo ele é um exemplo de como que essa doutrina é aplicada em dose máxima, porque ela não é excludente. Então, qualquer crente congregacional, em qualquer lugar do mundo, ele é útil na sua igreja. Ele pode servir na sua igreja, colaborando, participando de uma assembleia, levantando a sua mão, aprovando, discordando de um pastor e se colocando também para servir, para ser alvo de eleições, de votações dentro da igreja, se candidatando a um cargo, né? Então, é uma forma prática da doutrina do sacerdócio universal. Todos os crentes são úteis na igreja congregacional. Interessante que eu já ouvi o nosso querido pastor reverendo Zefanias Lima, vocês devem ter ouvido ele falar isso em algum momento também, porque ele já falou isso publicamente em assembleias, de que às vezes as assembleias gerais são muito clericalizadas. Essa é uma crítica muito bem feita pelo pastor Zefanias, né? E por que ele faz essa crítica? Porque a Assembleia Geral, em tese, não é assembleia de pastores. São das igrejas. Assembleias de igrejas, né? Se é de igrejas, então nós, pastores, temos que estar lá, oficiais podem estar lá, devem estar lá, mas a membresia é comum, vamos chamar assim. Qualquer irmão nosso pode bater na porta do gabinete pastoral, do seu pastor, e dizer, pastor, eu quero ir para a Assembleia Geral. E não é como visitante, não. E como delegado. Eu quero discutir os estatutos. E a gente tem que romper aquele preconceito, né, que às vezes não é verbal,
mas é um preconceito latente. Pô, esse irmão nem conhece o estatuto, nem conhece a denominação, nem conhece o maquinário eclesiástico, vai discutir o quê? Não vem nem a assembleia local, né? Enfim, todo crente congregacional pode. Mas tem direito. Tem direito. Né? Não é assembleia para nós, pastores, para os especialistas, é para qualquer um, qualquer um. Então, eu concordo com a crítica, né? Eu lembro, inclusive, o reverendo Zé Carlos, a minha primeira Assembleia Geral, né? Foi em Guarapari. Eu e Sandra éramos namorados. Eu lembro que eu fiquei no quarto com os irmãos. Tinha irmãos da minha igreja e tinha também um irmão da igreja congregacional do Alcântara. Sandra ficou no quarto com as irmãs da igreja congregacional do Encantado. Meu pastor estava lá também. E aquela assembleia, 1.017 inscritos. E não éramos 1.017 pastores. Sim. Eu nem era pastor, eu era seminarista, né? Foi a Assembleia Geral em que o Ivênio dos Santos foi o preletor. Lembro. Lotada aquela Assembleia Geral, 1.017. Né? Ela veio decrescendo com o tempo. E daqueles 1.017, um mar de pessoas que não eram pastores, que estavam ali participando da Assembleia. Né? O reverendo Zefanês olha para isso, porque o crente congregacional pode trabalhar na igreja, ele pode pregar com autorização do pastor, ele pode dar aula, ele não precisa ser oficial para exercer funções. Né? Então, nada mais reformado e nada mais protestante do que um congregacional que não é pastor, que não é presbítero, mas que está dentro de uma sala de aula, em pé, lecionando na sua igreja. Isso foi o que Lutero sonhou. Foi por isso que Calvino fez a reforma na Suíça e por isso todos os reformadores deram a sua vida, né? Para que todos servissem ao Senhor e não apenas os ordenados. E se nós pensarmos no nosso contexto denominacional, as igrejas já podem exercer isso nas associações. Nas próprias associações. Né? Que não é só o pastor. Não né? é só o pastor. É para ir uma representação da igreja, né? São 5 pessoas ou mais. Exato. Né? E depois na Assembleia Geral, que são 3 delegados de todos, né? De cada igreja, que não precisa ser só o pastor. Exato. Né? Inclusive, a gente sempre fala assim, né? É bom sempre que envia uma mulher, isso. Né? Uma aula feminina sempre presente para participar, para a gente, né, democratizar as decisões. E ganhar cultura congregacional. Né? Como é que a gente quer que o nosso povo ganhe cultura, aprecie essa história congregacional? Ela não é para ficar em domínio, né? Vamos chamar aqui dos especialistas, né? Ela é para todo mundo, né? Acho que todo congregacional deveria saber da democracia congregacional que surge na Inglaterra, que influencia as colônias americanas, que funda a Harvard. Essa é uma história para todo mundo. Mas como é que a gente vai esperar que todos saibam se somente um clero formado, né? Diplomado, tem acesso a essas informações. Né? Então, a gente tem que ampliar essa base, né? Oferecer esse conhecimento ao nosso povo. Né? E tem uma questão que é interessante, que talvez, José, que ela explique o porquê que nem todo pastor se esforça muito. Às vezes, o pastor não quer também que o povo saiba de algumas coisas. Né? Eu lembro há muito tempo, eu estava nos meus primeiros passos aí no ministério, de um irmão que foi na reunião da sua associação regional, de uma determinada região nossa, e ele descobriu que a igreja dele não estava repassando o dízimo dos dízimos. E ele não sabia, porque o pastor não falou isso na igreja local. Aí, como ele foi na reunião, foi lido o relatório. Aí ele descobriu. No dia seguinte, ele contou para os membros da igreja. Aí o pastor deu uma bronca nele, que não era para contar. Às vezes, tem algumas coisas que a gente não quer que o povo saiba. Né? E talvez, não estou aqui afirmando, talvez seja isso, é melhor o povo não saber, né, as decisões nossas aqui. E não é bem assim. Até, talvez, aquilo que não é muito virtuoso, né, tem que ser de conhecimento público. Né? Porque a igreja congregacional, inclusive, ela prima por isso, ela prima pela transparência. Transparência, né? Transparência é importante. E quando eu penso em transparência, né, eu penso na questão na relação da igreja com o Estado. Né? Isso. E cada dia mais a gente vive momentos difíceis, né? Mas isso desde dos tempos remotos aí, né, tem essa questão. Se a gente pensar a igreja congregacional, né, que é a herança das igrejas dependentes lá na Inglaterra, inicialmente, né, como que acontece essa relação igreja-estado? Porque tinha a igreja anglicana, que era a igreja estatal. Né? Ok, a própria igreja luterana depois, né, e a própria igreja presbiteriana depois vão se tornar igrejas estatais.
né? Na Escócia, presbiteriano na Escócia. Presbiteriano na Escócia, e depois, né, luterana na Alemanha. Alemanha. E a igreja congregacional, né? Ela é uma igreja estatal? Ela já chegou a ser uma igreja estatal? Ou ela não tem essa pretensão? Né? Qual é a relação dela com o Estado? Quando ela surge na Inglaterra, década de 50, né? As primeiras comunidades em 1557. Por questões óbvias, quando acontece o rompimento, essas igrejas vão criticar a relação com o Estado. Elas não querem o rei mandando na igreja local. Isso, a referência é a igreja anglicana ali. A referência é a igreja anglicana. As primeiras comunidades congregacionais saem de dentro da anglicana movidas pelo puritanismo, né? E elas não querem essa relação de autoridades do Estado, autoridades da monarquia inglesa, determinando os rumos eclesiásticos. O que eles queriam é o seguinte: nos rumos eclesiásticos, quem tem que falar são os pastores, são os teólogos e somos nós, os paroquianos congregacionais. A gente toma conta da nossa paróquia. Nós não queremos autoridade externa alguma, se não queremos um pastor de fora dando palpite aqui, se a gente não quer um bispo dando palpite aqui, muito menos queremos um político, um duque, uma duquesa, um rei, né, um príncipe mandando aqui. A gente pode, nós mesmos, cuidarmos da nossa própria paróquia. Então, os congregacionais, junto com os anabatistas e depois junto com os batistas, serão verdadeiros paladinos dessa emancipação em relação ao Estado, né? Vai ter, sim, um enfraquecimento desse conceito quando os congregacionais tornar-se-ão muito forte nas colônias americanas, e a gente viu isso no podcast anterior. Vai ter uma espécie de um pequeno desvio congregacional, que elas vão ficar muito fortes, e essas igrejas congregacionais vão começar a exigir que todos participem da membresia da igreja, mesmo que não fosse lá a pagar imposto para a igreja. É um desvio. Mas o princípio congregacional é de emancipação total entre igreja e Estado. O Estado cuida das coisas ligadas ao bem comum, né? A sociedade, a igreja cuida daquilo que lhe é afim, daquilo que lhe é próprio. E não há relação, a não ser de intercessão, de cooperação, de profecia, de denúncia. Essas são as participações, né? Interessante que no imaginário protestante internacional atribui-se muito esse valor da separação entre igreja e Estado aos batistas, porque os batistas lutaram muito, escreveram muitos tratados e se destacaram na história do protestantismo por essa luta, a luta da liberdade religiosa em relação ao Estado. Mas os batistas não foram os primeiros, até porque as primeiras comunidades batistas surgem na Holanda entre 1608 e 1611. Entre 1608 e 1611, você já tem quase 50 anos de congregacionalismo, que surge na década de 50, do século anterior. Então, quem fala primeiro na Inglaterra são os congregacionais. Na Europa, quem fala primeiro sobre isso são os anabatistas, porque os primeiros grupos anabatistas remontam ao ano de 1521, na Suíça e na Alemanha. Então, do grupo protestante, os primeiros são os anabatistas. Estado é Estado, igreja é igreja. Na Inglaterra, quem vai falar primeiro sobre isso são os congregacionais. E depois os batistas vão entrar de cabeça nesse conceito e vai virar uma grande bandeira batista. Tanto que se você pegar nos documentos, liberdade religiosa em relação ao Estado, você vai ter muito teórico batista escrevendo sobre isso. Mas os primeiros são os congregacionais. E é um princípio, pelo menos desde que eu me entenda, né, no nosso ambiente congregacional, né, essa separação. Né? Exato. Eu acho que isso é muito enfatizado, talvez, nos seminários, na formação, né, de você honrar os políticos, orar pelos políticos, não importa quem seja, né? E a gente vive nesse tempo, exatamente. É direita, esquerda, é centro, independente é pé de cabeça, pé a cabeça, né? Independente de quem seja o presidente. A gente ora, governador, né? A gente abençoa, mas o Estado lá e a igreja aqui. Até para ter essa independência de poder acusar o pecado,
Mostrar consciência o erro, do Estado. Como é que né? seremos se a gente está comprometido? E tem um ponto bastante interessante, Zé Carlos, que é também pouco falado, inclusive dentro das nossas igrejas. Nós estamos no século XVI aqui, né? Primeiras comunidades congregacionais, falando de separação de igreja e Estado. Eu disse que os anabatistas, em 1521, já estavam falando sobre isso. Foram os primeiros protestantes a falar. Congregacionais falam na década de 50, batistas falam no início do século 17, né? No século XVIII, na França, você vai ter a famosa Revolução Francesa, que vai apregoar, entre outros valores, a separação total entre igreja e Estado. E você vai ter a concepção, a valorização da concepção do que a gente chama hoje de Estado laico. A imprensa internacional atribui o Estado laico muito mais à Revolução Francesa, quando, na verdade, eles estão falando tardiamente disso. A Revolução Francesa foi em 1789. Os anabatistas falavam em 1521. Os congregacionais da Inglaterra em 1557, 1560, 1570. Você tem textos de 1580 falando disso. Enquanto que os revolucionários iluministas franceses vão falar isso em 1789, um pouco antes, um pouco depois. Né? Ou seja, esse não é um conceito da Revolução Francesa. O que a Revolução Francesa faz, e a gente reconhece, ela foi uma caixa amplificadora. Como ela desmorona a monarquia francesa e vai surgir uma república que vai ser orientadora de outras repúblicas, inclusive da república no Brasil, quando a república aqui surge em 1889, mas nem de longe isso é uma invenção francesa. Não é uma invenção dos iluministas, dos políticos franceses. Isso vem dos reformadores, todos eles. O que eles fazem apenas é ampliar e dar muita visibilidade a esse conceito. Talvez o fato seja de que essa informação chegue e rompa com o governo, né? Exato. Porque até então as igrejas não tinham esse poder, exato, né? De romper essa relação, né? Já na Revolução Francesa, né, se destrói o governo. Destrói o governo. Né? E sem contar que são beneficiados pelo tempo histórico. Porque entre o século XVI até o século XVIII são 200 anos de muita produção, muita teoria política, muitos escritos. Então, eles recebem esse conceito refinado por 200 anos. É uma geração privilegiada por aqueles primeiros pensadores, né? Você pega, por exemplo, a questão de reforma agrária, né? Que hoje é muito associada à questão do comunismo, do socialismo. Os primeiros luteranos, com Thomas Müntzer, são os primeiros a falar de reforma agrária. Né? Por que os camponeses foram massacrados pelos príncipes? Os príncipes compraram todo o pacote de Lutero. Né? Quando as primeiras conversões aconteceram, os alemães foram tornando-se luteranos, vai surgir um pregador chamado Thomas Müntzer, que concordava com Lutero em tudo, mas discordava em dois aspectos. Ele achava Lutero muito próximo dos príncipes, separação total. Lutero era próximo dos príncipes. Né? Por isso que é chamada de reforma magisterial, reforma que os magistrados subscrevem. Né? E ele discordava dessa aproximação de Lutero com o poder estatal, e ele discordava de Lutero porque ele dizia o seguinte: Lutero, essa reforma não pode ser só teológica. E a reforma de Lutero é eminentemente teológica. Thomas Müntzer vai dizer o seguinte: a reforma tem que ser social também, tem que ser política. O reino de Deus tem que ser estabelecido aqui e agora. E na teoria do Thomas Müntzer, a reforma chegava inclusive na terra. Você tem que ter terra e eu também tenho que ter. O que então a gente chama hoje, numa linguagem contextualizada, de reforma agrária? Quem primeiro vai levantar essa bandeira na Europa são os luteranos de Thomas Müntzer, que era um segmento da reforma. Né? Então você vê o seguinte, que tem muitas bandeiras que parecem ser de determinados movimentos, né? E, na verdade, está lá na Reforma Protestante. Você pega o liberalismo, né? As liberdades individuais. Você tem uma corrente chamada liberalismo, né? Que vai ser o liberalismo político, liberalismo econômico,
o liberalismo social, você vai ter os grandes teóricos dessa corrente, né? Mas quem são os primeiros não é Adam Smith a falar sobre isso, né? Os primeiros a falar isso são os reformadores, sem usar o nome liberalismo. Mas o conceito, o conteúdo é um conteúdo liberal. A essência, né? A essência é liberal, das liberdades individuais, da consciência individual, o direito que eu tenho de me colocar diante de Deus. Eu não preciso da igreja para isso, eu não preciso de ninguém. Eu vou direto a Deus por meio de Jesus. E assim como eu ganho a minha salvação de graça em Cristo, eu tenho outros direitos também, de servi-lo, onde eu quiser, conforme os dons que ele me dá. Eu não preciso fazer o que a sociedade espera de mim, eu não preciso fazer o que a igreja espera de mim, eu tenho liberdade de escolha, eu posso casar com quem eu quero e não com com aquela que esperam que eu case. Eu tenho esta liberdade porque Deus me fez livre. Tudo aquilo que você encontra, Zé, nas cartilhas liberais, você vai encontrar na reforma. Por isso que a reforma protestante, eu acho que é um dos grandes... não só eu, né, mas a própria historiografia mostra que é um dos grandes acontecimentos revolucionários do mundo ocidental. Da história, né? Da história. E aí, quando a gente pensa na reforma, a gente, né, sempre ligados à reforma, a gente lembra dessa parceria congressionalismo e puritanismo, Exato, né? De que um puxa o outro, né? Isso. Na verdade, fazem parte do mesmo grupo social ali. Mesmo grupo social. E é interessante que no Brasil se associa muito o movimento puritano a um movimento teológico, um movimento que questionava a pureza da igreja anglicana. Eles queriam uma igreja pura, né? Queriam uma igreja bíblica, como era a igreja de Lutero. E esse grupo vai ser chamado de puritanos. E aqui no Brasil se fala muito do puritanismo nessa perspectiva religiosa, né? De um movimento litúrgico, um movimento teológico. Eles são os calvinistas da Inglaterra, todos os puritanos, com exceção de 2 ou 3 que eram arminianos, era majoritariamente um movimento calvinista, né? Só que o movimento puritano, José Carlos, nem de longe era só um movimento religioso. O movimento puritano era um movimento político. A primeira revolução que acontece no Ocidente é a Revolução Inglesa. Eu citei ainda há pouco aqui a Revolução Francesa, 1789, século XVIII. A Revolução Inglesa acontece um século antes, 1640. É a primeira revolução do mundo ocidental. Depois, todas as outras revoluções vieram a reboque. A Revolução Francesa, a Revolução das Colônias Americanas, que deu origem aos Estados Unidos, e todas as revoluções de todos os outros países. Mas a primeira, o marco zero no Ocidente, é a Revolução Inglesa de 1640. Zé Carlos, quem é que lidera esse movimento? Os puritanos. E quem eram esses puritanos que lideravam? Boa parte deles, congregacionais. Oliver Cromwell, né, que era o chamado Lorde Protetor da Inglaterra. Ele era congregacional, liderava exércitos que, na sua ampla maioria, os soldados eram ligados ao congregacionalismo, né? Então, o movimento puritano ele está ligado diretamente ao congregacionalismo, tanto na perspectiva teológica, como na perspectiva eclesiástica, como também na perspectiva política. Quem ocupava o parlamento inglês e era do movimento puritano, na sua ampla maioria eram congregacionais, né? Engraçado que esse movimento, que essa revolução, que começa em 1640, ela vai durar mais de uma década. Em 1648, a monarquia cai. O rei, inclusive, o rei Charles é decapitado, né? E é decapitado pelo movimento puritano. E você vai ter ali uma experiência republicana de curta duração. Só que naquele momento em que a república cai, em que a monarquia cai e vai ter uma curta experiência republicana, depois a monarquia será restaurada, só que vai virar uma monarquia constitucionalista, que vigora até hoje. Lá temos o parlamento e temos o rei. Agora o rei, novamente o rei Charles, né? Que é o Charles II. Charles I foi decapitado, né? E decapitado pelos puritanos. Quando a república cai, o presbiterianismo, nesse momento, já estava muito forte. Tanto que a igreja que emerge da Revolução, né, é uma igreja
de orientação presbiteriana, não é uma igreja de orientação congregacional. Porque, embora os congregacionais fossem fortes no parlamento, eles não conseguiram implantar uma igreja congregacional nacional. As igrejas congregacionais são localizadas e o presbiterianismo... São fragmentadas, né? Fragmentadas. E o presbiterianismo vai nortear a igreja da Inglaterra por um certo período. É quando surge, exatamente nesse contexto de um predomínio presbiteriano, a confissão de fé de Westminster. Que essa é uma dúvida que muita gente tem. Mas calma aí. A confissão de fé de Westminster nasce na Inglaterra. O livro de documento da Inglaterra é o... Por que a confissão de fé de Westminster foi elaborada justamente na Inglaterra, uma vez que não são presbiterianos os ingleses? Eram anglicanos. Né? Eram anglicanos. Porque quando acontece a queda, né, e a execução do rei Charles, e a monarquia cai e é instaurada um período de experiência republicana, a igreja que vai ser organizada e vai ser a igreja norteadora é uma igreja de governo presbiteriano, que eles são maioria naquele momento. Então, na hora de produzir um documento, o documento que é produzido, que é a Confissão de Fé de Westminster, que é justamente promulgado em 1648, vai ser um documento de orientação presbiteriana. Tanto que os congregacionais não vão gostar, vão protestar, vão aceitar todas as secções, né, da confissão de fé de Westminster. Nós, congregacionais, vamos subscrever, mas quando chega no modelo de governo, a gente rejeita. E aí a gente cria um outro documento no Palácio de Savoy, que vai ficar conhecida como a famosa Declaração de Savoy, que é o documento de fé dos congregacionais. É a confissão de fé de Westminster com a eclesiologia rejeitada. E a gente insere ali uma eclesiologia congregacional, né? Nas colônias americanas, o efeito parecido vai surgir e uma outra confissão de fé vai ser elaborada, que é a Plataforma de Cambridge, que, aliás, agora foi traduzida para o Brasil pelo nosso colega, o pastor Thomas Magno, lá da igreja de Caruaru. Inclusive, eu tive a honra de prefaciar essa obra dele. Então, congregacionalismo e puritanismo vão fazer uma parceria no campo da teologia e uma parceria também no campo da política. Só que o seguinte, essa parceria não vai durar muito tempo. E todos os embates políticos, os puritanos vão perder no parlamento. E principalmente a ala congregacional ela vai perder. Ela não consegue reunir maioria no parlamento e os grandes embates políticos, os congregacionais perdem quase todos para os episcopais e para os presbiterianos, né? Mas durante muito tempo, puritanismo e congregacionalismo fizeram uma dobradinha na igreja, na teologia, nos seminários, nas universidades e uma parceria também no parlamento inglês. Na questão política, né? Sim. E isso aí, com certeza, envolveu também a política pública na Inglaterra. Sim. Né? Essa mudança, essa influência que obteve aí por alguns anos. Né? Exato. Essa própria influência pública, né, do congregacionalismo, no que tange a própria democracia, a questão do parlamento, da discussão, da revolução, né? A presença de Oliver Cromwell, né, que tornou... Engraçado, né? Ele é um congregacional. Pelo menos tem relações muito fortes com o congregacionalismo, mas ele se torna um tanto tirano, né? Tem até uma obra extraordinária escrita por um historiador chamado Christopher Hill, né? Que é dedicada ao Oliver Cromwell, chamado O Eleito de Deus. Companhia das Letras, se eu não me engano, a obra extraordinária. E quem puder achar, ela está quase esgotada, se é que já não está esgotada. E com o poder, com o tempo, vai virando quase que uma ditadura ali na Inglaterra, né? Você vê como o poder fascina, né? Mas o congregacionalismo, ele vai, no que tange a política pública, ele vai semear as ideias democráticas, que vão deixar de estar apenas dentro das paróquias congregacionais e vai invadir o espaço público, né? A Inglaterra nunca mais vai ser a mesma. A monarquia depois vai ser restaurada. Esse segundo movimento acontece por uma outra revolução, chamada de Revolução Gloriosa, que é a revolução da restauração monárquica. Aí já é o ano de 1690, né? E a Inglaterra vai se tornar essa Inglaterra que a gente conhece até hoje aí,
e as ideias democráticas, elas tomaram conta. Mas nunca mais foi a mesma. Nunca mais. Depois que o povo experimentou democracia na Inglaterra, nunca mais voltou a ser o que era. O absolutismo nunca mais voltou. Né? Abalou. Né? O congregacionalismo, as ideias democráticas, a teoria social, ela abalou. Porque o homem experimentou o direito de opinar, de falar, de participar, de decidir. E uma vez que se experimenta disso, né, Zé, nunca mais volta atrás. Você nunca mais quer voltar a um regime de exceção, a um regime de autoridade em que você transfere para o outro o poder decisório sobre a tua vida. Então, por isso que, inclusive, congregacionais têm muita dificuldade, às vezes, né, de ir para um regime episcopal. Uma outra igreja. Porque ele vai para uma igreja, ele está acostumado com transparência, com leitura pública de balancete financeiro. O membro congregacional sabe quanto que a igreja arrecada, como gasta, para onde gasta. Os nossos adolescentes sabem qual é o valor do nosso salário. Os amigos da minha filha todos sabem quanto que eu ganho. O valor do meu plano de saúde, porque é a igreja que paga. Né? Eu fui pregar há 2 semanas numa certa igreja, não vou dizer o nome, e o colega e o irmão que foi me buscar de carro para poder pregar na igreja dele, ele está falando, pastor, na nossa igreja o nosso pastor está lá, não era nem pastor, era bispo, né? Há uns 20 e poucos anos, a gente não tem a mínima ideia de quanto que ele ganha. Talvez o salário que ele ganha seja até um salário justo, que a gente até concordasse, mas o ponto é que a gente não sabe. E eu falei, não, na minha igreja, qualquer adolescente de 12 anos sabe quanto que é, porque é lido, né? Quando vai para uma igreja fechada, tem muita dificuldade de se adaptar. É diferente. E essa influência no Brasil, né? Como que chega até a gente, né? Estamos quase chegando aí na época de Cali, mas né, com relação à influência, né, desse congregacionalismo ou da filosofia congregacional no Império Brasileiro, né? Cali não é um congregacional, né? Cali, ele nasce na Escócia, ele é membro da igreja escocesa, ele já é um ministro ordenado quando chega no Brasil, 1855, mas ele é casado com uma congregacional. E embora ele não fosse congregacional, por ser protestante, ele é um democrata também. Até porque o presbiterianismo é uma democracia indireta. O presbiterianismo ele aponta para uma democracia representativa. Sim. Elegemos presbíteros que governam a igreja em nosso lugar. É um parlamentarismo, né? E já o congregacionalismo é democracia direta, é o povo decidindo. Então você tem ali um democrata representativo em Cali e uma democrata direta, que é a Dona Sara. Ela é congregacional de Torquay, né? A igreja que ela veio da Inglaterra. Quando chegam no Brasil, essa democracia, né, esses princípios estão neles. Tanto que eles questionam regime de escravidão. Cali não vai aceitar. Quando ele vai organizar a igreja fluminense, ele não aceita senhores de escravos como membros da igreja. Não pode. Porque o Reino Unido já tinha resolvido o problema da escravatura há muito tempo. William Wilberforce, John Wesley já subiu à tribuna para denunciar, né? E nem ele nem a Dona Sara vai aceitar. Aliás, tem um dado interessante, a gente valoriza muito e tem que valorizar mesmo, a aula que a Dona Sara Cali ela ministra no dia 19 de agosto. A gente vai celebrar, né, muito pertinho dessa data. 19 de agosto é quando ela reúne 5 crianças em torno do livro do profeta Jonas, em Petrópolis, e ministra a primeira aula de escola dominical, né, que dá origem ao movimento congregacional no Brasil. 2 ou 3 semanas depois dessa primeira aula, Zé Carlos, Dr. Cali ministra uma aula também. Só que essa aula não era para crianças, essa aula era para adultos. E nessa aula que ele ministra, ele coloca negros escravizados com brancos na mesma sala, no mesmo espaço, no mesmo auditório. Zé Carlos, nós estamos em 1855, o Brasil é um império escravocrata, verticalizado, as classes não se misturam, né? Plebe é plebe, nobreza é nobreza, corte é corte, né? E ele coloca todo mundo junto, brancos e negros na mesma sala. Hoje nem usa mais a palavra negro, hoje é preto mesmo, né? O termo que a antropologia prefere. Então coloca brancos e pretos juntos, né? E 2 ou 3 semanas depois da aula, eu considero essa aula tão importante quanto a primeira que a Dona Sara ofereceu. Isso é uma democracia.
Isso é um princípio democrático conduzindo a liturgia celebrada pelo Dr. Cali. E se não bastasse, ele desembarca no império cheio de cerceamentos. Protestante não pode se casar, porque o Estado não reconhece a cerimônia, não tem nem documento, uma igreja não pode emitir um documento, né? A gente brinca dizendo que não podia morrer. Não podia nem ser sepultado, né? Não podia, você não podia morrer. Porque se você morresse, quem ia celebrar era um padre. Mas eu não quero um padre no meu, não. Mas vai ter mas não quero. Então, joga em qualquer lugar. E o sepultamento era atrás da Igreja Católica, né? Exatamente, né? Exatamente. Então, o Dr. Cali, ele vai disputar, junto ao Império, uma série de direitos individuais, né? O direito à cerimônia, uma análoga, pelo menos, uma cerimônia de casamento, o direito a um cerimonial fúnebre no rito protestante, né? Eu mencionei aqui a primeira reunião de mulheres não mediada pela presença masculina, que foi um chá liderado por Dona Sara, em que ela convida as mulheres da Igreja Fluminense, 1862, e ali aquele movimento dá origem à União Auxiliadora Feminina, que é considerada, até onde se sabe, a primeira reunião pública de mulheres realizada no Império Brasileiro. Ou seja, os princípios democráticos do casal Cali, né, vai nortear as relações eclesiásticas e a própria relação com o Império e trazer contribuições das liberdades, no campo das liberdades individuais, né? Então, o protestantismo e o congregacionalismo dão uma aula de civilização, né, para o Ocidente e também para o Brasil. Tem um tempo atrás que, não tanto, né, mais que uns 2 meses, que eu ministrava sobre a carta de Filemon, Sim, né, e aquela isso. relação de Filemon ali, né, e Paulo escrevendo, e eu trouxe um documento escrito na Igreja do Fluminense, Sim. Né, que é exatamente quando a igreja toma uma decisão, já é colocada por Cali, que se tiver, né, alguém, né, tivesse escravos ainda, né, seriam desligados da igreja. Exato. E aí tinha um diácono lá que tinha ainda, foi lá rapidamente, né, libertou todos eles, né, porque ele não queria deixar de fazer parte da igreja, né, e cita, então, inclusive nos documentos da Igreja Fluminense, um presbítero que foi desligado. Né, por não abrir mão, né, dos escravos. Isso muito antes, né, da liberdade, né, da escravatura no Brasil. Então, bem você vê antes, como que a igreja congregacional, nos seus princípios, traz uma transformação social. Exatamente. Né? Podemos chamar a Igreja Fluminense como a primeira, ou pelo menos uma das primeiras experiências democráticas do país. É verdade. Gente, que coisa boa, né? Que assunto que não acaba mais. Não acaba mais. Mas a gente vai estar encerrando o nosso podcast hoje, né? E agradecendo mais uma vez o pastor Idauro, nessa série que nós estamos falando sobre os 170 anos, né? E tudo aquilo que traz, né? A história que traz transformação social, que influencia, e muitas coisas que nós temos hoje, né? Como foi falado aí, o direito de você casar e poder escolher, o direito de você sepultar num cemitério público, que muitas pessoas não têm conhecimento disso, acham que isso foi do governo, né? Exato. Foi alguém que quis fazer, não foi algo provocativo, algo que foi requerido pelo Cali, né? Pelo Dr. Cali, brigado, inclusive, né? Ou seja, um direito conquistado, né? Por uma igreja congregacional, né? Um fundamento da igreja congregacional. E nós louvamos a Deus por isso. Com certeza. Porque hoje nós usufruímos disso. Exatamente. Né? Queridos, né, Deus te abençoe. Nós vamos estar encerrando o nosso podcast hoje. E lembrando novamente, 170 anos de congregacionalismo. Dia 16 de agosto estaremos na Pedra de Guaratiba, a partir das 9 horas da manhã. Vem estar conosco. O pastor Idauro será o nosso preletor. O Grupo Logos, o pastor Paulo César estará conosco, estaremos lá também com um grande coral, uma grande festa, uma grande celebração. Então, vem estar conosco, Deus te abençoe, Deus te guarde, em nome de Jesus.